São as principais restrições previstas no calendário eleitoral, que inclusive para impedir o uso da máquina pública a favor dos candidatos que estão ali na reeleição. Sobre esse assunto eu converso agora com o advogado eleitoral, doutor José Lucas. Pode chegar para cá, doutor José Lucas. Como é que está o senhor, doutor José? Tudo bem? Bom dia, Bruno. Bom dia, que alegria te receber mais uma vez aqui na Arapuã, desta vez na TV, sempre nos encontramos lá na rádio. No calendário eleitoral deste ano, o que é que diz a Justiça Eleitoral quanto à questão já desse mês de julho? Existem algumas vedações, eu estava inclusive mostrando aqui, por exemplo, em João Pessoa, o gestor, o atual prefeito Cícero Lucena, ele está numa maratona para cumprir o prazo até o dia 5. O porquê disso? Bruno, na verdade, o calendário eleitoral, como você já bem expôs, ele é bastante amplo. E nesse mês nós estamos nos avizinhando algumas datas que são bastante importantes. Por exemplo, até sexta-feira, agora, dia 6 de julho, o gestor ele pode participar, na verdade, não só o gestor, o pré-candidato ele pode participar de atos de inauguração de obra. Então, eu estava acompanhando o programa mais cedo e vi que hoje vai ser inaugurada uma obra na Lagoa. Imagine que essa obra, por algum motivo, ela atrasasse e ela só fosse ser inaugurada na próxima segunda-feira. Então, caso ela fosse inaugurada na segunda-feira, o item seria entregue à população, porque é uma obra necessária. Entretanto, o gestor, que é pré-candidato à reeleição, ele não poderia participar desse ato. Também já desde o dia 30 de junho, os sistemas de comunicação, rádio, televisão, enfim, eles não podem mais reproduzir programas apresentados ou comentados também por pré-candidatos. Então são datas importantes que vão chegando a partir desse mês. Estou inelegível para disputar, né? Estou no ar, não posso mais disputar essa eleição. Claro que não é interesse meu. Comunicadores, que a gente tem sempre a participação. Os comunicadores que querem participar deveriam sair dos seus respectivos cargos em TV e rádio até o último dia 30, no sábado, não é isso? Exato. Tanto os comunicadores como também eventuais comentaristas. Eu também não posso mais ser candidato porque estou vindo aqui comentar. Então, a gente tem também vários jornais que têm esses comentaristas periódicos, que são muitas vezes advogados, médicos, que são reconhecidos tanto por seu trabalho como também pelos comentários realizados nos sistemas de comunicação. Eles já não podem também mais fazer essas participações. Outra data próxima, que já começam também as conversações, é justamente das convenções partidárias, que é o momento no qual... O que é a convenção partidária? O nosso telespectador que está em casa quer saber o que é a convenção. As convenções partidárias são o momento que os partidos têm justamente para fazer a escolha interna de quem serão seus candidatos. Então é também um momento em que você vai passar a deixar de ser pré-candidato, ou seja, você já está encerrando ali um momento de pré-campanha para começar de fato, a partir do dia 15 de agosto, a ser candidato. Então nessas convenções vão se escolher tanto os cargos do executivo, de prefeito e vice-prefeito, como também os cargos proporcionais de vereadores, nesse caso, e também a formação já de coligações. Tudo isso pode ser debatido já a partir das convenções partidárias. E quando é que nós vamos ver aquela zoada na rua? Carro de som, voto em candidato A, candidato B, o povo com bandeira, adesivo, santinho, as meninas entregando ali aqueles santinhos. Quando é que começa oficialmente a campanha de rua? A campanha ela tem início a partir do dia 16 de agosto, sendo que existem também algumas condutas que elas não são permitidas durante a campanha, como, por exemplo, o uso de carro de som desacompanhado do candidato. O carro de som ele vai poder ser utilizado naqueles casos em que o candidato está presente. É uma passeata, é uma carreata, é um ato dessa significativa. Nesse sentido, você não pode ter agora aquele carro de som itinerante. Não pode ter mais, não, fica rodando, passando, ficava o dia todo na rua do povo, não pode mais, Exato. Não, é uma conduta que ela não pode ocorrer mais nas eleições, a não ser que haja a presença física do candidato. Olha aí, uma novidade para quem está acompanhando o nosso programa, que se incomoda com carro de som 24 horas na sua rua, é candidato A, é candidato B. Agora a lei só permite se o candidato estiver presente, né? Só um evento ali de campanha. E aquele comício, que inclusive é muito marcante do interior, tem o comício ali, a cidade para ver o candidato falando. Pode comício? E todos esses atos, eles podem a partir do dia 16 de agosto, e eles vão, salvo engano, até um dia anterior à eleição, né? No sábado já não pode mais realizar esse tipo de ato. Entretanto, também é bom salientar que no próximo mês, já em agosto, começa também a propaganda partidária. E por que é bom salientar isso? Porque a partir de agora, também já não podem mais os sistemas de comunicação, rádio, televisão, jornais impressos, fazer as chamadas apologias a determinada candidatura ou a ojeriza a outra. Ou seja, você não pode mais agora atuar
de forma deliberada, assumindo uma posição política. Tanto que também já não se pode mais sequer divulgar novelas, minisséries e filmes que de alguma forma venham a inflar a candidatura de alguém ou diminuí-la. Quanto a outra questão relacionada à pesquisa eleitoral, a gente vê muito e hoje em dia, não tem como controlar, grupo de WhatsApp. Saiu a pesquisa, candidato A na frente, candidato B atrás. Como é que é essa questão de pesquisa eleitoral? O que é que pode ser divulgado? Isso. Também agora a gente está, até antes disso, Bruno, nesse período agora a gente já também não pode mais fazer aquela entrevista direta no meio da rua, abrir um chamado na rádio para dizer, e você, vai votar em quem? Vou votar em fulano, em ciclano, que não haja a preservação do sigilo do entrevistado. O que se pode fazer a partir de agora já são as pesquisas eleitorais de fato. Aquela registrada no Tribunal Regional Eleitoral competente, aquela que obedece lá às métricas instituídas pela Justiça Eleitoral e que são também verificáveis. Então essas daí elas também já podem ocorrer, na verdade elas já vinham sendo possível de ocorrer e nesse período são as únicas de fato permitidas. Agora, é o que eu digo, não há como você fazer um controle, por exemplo, de uma enquete. Um determinado blog vai lá, lança uma enquete, você vota, aparece aquele resultado instantâneo. Isso não é uma pesquisa eleitoral, mas também não é um comportamento vedado. Doutor, uma última pergunta, já agradecendo ao senhor pela participação com a gente, em relação à questão de fake news, que é um tema muito debatido em eleição, e eu tenho observado, inclusive, ali que as pessoas, inclusive, elas estão ali exagerando na dosagem quanto à questão da defesa de seu candidato. É uma defesa que extrapola ali os limites legais, passando a ofender de forma pessoal o concorrente. A justiça está mais atenta quanto à questão da identificação de quem está soltando fake news e mensagem de ódio contra os seus adversários, né? Isso. É uma preocupação recente e também bastante forte da Justiça Eleitoral com o combate à disseminação de fake news, com o combate à disseminação dos discursos de ódio. Já existem também mecanismos próprios da Justiça Eleitoral, os candidatos e pré-candidatos, eles também podem fazer já a todo tempo a provocação, muitas vezes até fora da esfera eleitoral, mas até na própria esfera civil e na esfera criminal, porque também constituem crimes, muitas vezes, contra a honra e até situações passíveis de indenização. E eu ainda ressaltaria um ponto. A partir desse ano, a Justiça Eleitoral, em suas resoluções que regem as eleições, ela já divulgou também mecanismos para se combater a propagação de fake news ou de discursos de ódio aliados à inteligência artificial. Então esse é um outro ponto que eu acredito que é uma grande inovação e que nós podemos também nos surpreender até depois das eleições com os processos que chegarão à Justiça Eleitoral. Então é um tema de bastante cuidado e a recomendação óbvia a todos os telespectadores é justamente que tenha ponderação. Então também que saiba medir isso na hora de defender seu candidato ou defender que aquela pessoa não é qualificada para o cargo. Doutor, muito obrigado pela sua presença conosco. Alegria em te receber aqui com a gente novamente. Prazer, Bruno. Tá bom? Bom dia. Até mais. Obrigado. São 7h41, eu pago o meu intervalo comercial e volto já. Não sai daí não, esse é o